Caros e caríssimos irmãos, senhoras aqui presentes, eu inicialmente gostaria de expressar a minha satisfação, o meu orgulho, o meu privilégio de poder nessa noite me dirigir a essa plateia constituída de homens livres, de bons costumes, que cavam masmorras aos vícios e erguem templos à virtude. Comigo me acompanha o Coronel Ferraz, meu assistente, que na linguagem militar é conhecido como Joel, jovem oficial de efeitos rudimentos. O que eu vou apresentar aqui aos senhores e às senhoras é a minha visão. Por isso que eu coloco uma visão daquilo que nos cerca. Todos os fóruns que eu compareço, eu deixo muito claro que eu não sou o dono da verdade. Cada um de nós tem seus conhecimentos, suas habilidades, suas atitudes, seus valores, suas experiências. E isso dá uma percepção. E é isso que eu vou tentar transmitir aqui de forma a mais objetiva possível a todos os senhores. Como antigo integrante, eterno integrante, digamos assim, da atividade de inteligência, eu sempre gosto de me reportar a essa frase do John Foster Dulles, que foi secretário de Estado dos Estados Unidos e um dos criadores da Agência Central de Inteligência, onde ele diz que a inteligência é o mesmo que clarividência, é um tipo de ofício artesanal de profetizar. Mas o que eu quero dizer com isso? É que quando a gente trabalha buscando enxergar o que acontece na nossa volta, a gente normalmente se encontra naquilo que nós chamamos de um estado de opinião, que é entre a dúvida e a certeza. Por isso que eu enfatizo que aqui eu tocarei a minha visão. Vamos seguir esse sumário, uma rápida introdução. Farei uma análise da conjuntura, conforme foi dito aqui no início da nossa atividade, abrangendo o mundo de hoje, a América do Sul, que é o nosso entorno próximo, e o nosso país. Vou discorrer alguma coisa do que eu penso que tem que ser o Estado moderno, que é para onde nós temos que dirigir. E vamos a uma conclusão. Essa transparência, né, eu podia até colocar aí em homenagem ao Brigadeiro Martins e ao Coronel Brito, não existe céu de brigadeiro, né? Mas não existem mais mares tranquilos. O mundo de hoje, ele é cataclísmico. Ele muda constantemente. Ele nos chacoalha, ele nos atinge. Por quê? Porque existe uma velocidade de informação muito grande. Se nós colocarmos aqui eu estou com uma plateia de gente experiente, né, que já viveu outras épocas. Se nós voltarmos, não muito tempo atrás, 45 anos atrás, vamos colocar aí, nós não tínhamos rede nacional de televisão, não havia televisão colorida, não tinha internet, a gente trabalhava na máquina de escrever, ou seja, as informações eram transmitidas de forma muito mais lenta. Para mim, que morava lá no interior do Rio Grande do Sul, para chegar a música mais nova, alguém tinha que ir ao Rio de Janeiro comprar um long play, não é? Ou então um compact disc. Não é? Todos aí devem lembrar disso. Colocar numa vitrolinha e ouvir a última dos Beatles ou do Creedence, ou seja lá o conjunto, não é? Que todos nós gostamos um dia. Né? Então era um mundo tranquilo, um mundo calmo, sereno. Hoje não. Hoje as coisas mudam por quê? Conforme falou o Ricardo, segunda-feira acontece uma coisa, na terça outra, na quarta uma terceira, e a gente não sabe para onde vai. Então essa é a realidade que nós estamos vivendo e que nós temos que enfrentar. Não podemos fugir disso. Próximo, Ferraz. Então, mais do que nunca, a gente precisa vigiar com muita atenção tudo, porque o mundo está complicado. Próximo. E como é que está esse mundo de hoje? Ele tem a hegemonia militar de uma hiperpotência
militar, tecnológica e econômica. Ninguém tem dúvida que os Estados Unidos da América, por mais que passem por abalos, né, nós estamos vendo agora o furacão que arrasou Houston. Os senhores podem ter certeza que daqui a 3, 4 anos Houston está de pé. Está tudo funcionando de novo. Por quê? Pela capacidade do povo. Então, é uma realidade. Não adianta fugir disso e não adianta ser xenófobo com isso. Temos 3 grandes blocos econômicos que vivem em crise. O bloco asiático, o bloco europeu e o nosso bloco americano. Instabilidade e competitividade. Essa velocidade das informações, a capacidade de se comunicar em tempo real, leva a uma competição muito mais acirrada. Conflitos disseminados em larga escala. Nós temos conflito no mundo inteiro. Por favor, Ferraz. Nosso país aparece aqui, como conflito de drogas. O México tem uma guerra lá com as drogas. A África, com Nigéria, Congo, Sudão, Sudão do Sul, República Centro-Africana, onde nós estamos pretendendo montar uma missão de paz para lá, um batalhão nosso que esteja saindo do Haiti. Ucrânia, Turquia, Síria, Iraque, Afeganistão, Paquistão, Iêmen, Somália. Então o conflito está aí. Nós estamos a qualquer momento algo pode acontecer. E o flagelo da guerra nos atingir. Próximo. Pode seguir, Ferraz. Todos os países hoje dependem de sistemas integrados de alta tecnologia. Eu costumo dizer, lá dentro do nosso quartel-general, que se faltar luz, eu posso mandar todo mundo embora para casa, porque ninguém faz mais nada. Todo mundo está plugado em algum tipo de sistema, só se trabalha com computadores, e se cair a energia, nós não temos como funcionar. O controle da distribuição de energia também usa a tecnologia elevada, controle da distribuição de água, o controle das telecomunicações. Então, todos os países dependem disso. E a guerra, ela vem sendo terceirizada. Determinadas funções que eram típicas das forças militares, hoje estão colocadas naquilo que se chama de empresas militares. Um exemplo, acredito que todos os senhores e as senhoras já ouviram falar, é a Blackwater. Temos até livros a respeito disso. Então, proteção da área de retaguarda, distribuição de determinados suprimentos, ajuda humanitária, isso vem sendo colocado na mão de mercenários. É o barateamento do custo da guerra. A guerra custa muito caro hoje em dia. Próximo. Grandes corporações desafiando os estados nacionais. Vimos isso aqui no nosso país. As grandes empreiteiras praticamente tomaram conta do Estado. Já me referi ao impacto dos grandes acontecimentos em tempo real. Um grande número de atores governamentais que ocupam espaços que seriam do Estado. O interesse público e privado com grande interação e levando a quê? A corrupção. A corrupção está no mundo inteiro. Ela não é privilégio aqui nosso. As ameaças transnacionais que eu vou mostrar mais adiante. E os mega-eventos. Acabamos de sair de 2 mega-eventos. Copa do Mundo e Olimpíada. Eu tenho certeza que os senhores e as senhoras jamais imaginaram que as Forças Armadas seriam empregadas em eventos dessa natureza. Vamos lembrar, a Copa do Mundo para nós sempre foi o quê? Dia que termina o trabalho mais cedo, churrasco, pipoca, cerveja e vamos ver o jogo do Brasil. Que ultimamente não tem nos satisfazido muito, né? Mas essa é a realidade. E de uma hora para outra, tivemos que ser empregados na segurança desses eventos. Tal a magnitude que isso atingiu. E atingiu por quê? Próximo, Ferraz. Por causa dessas ameaças. Está lá o terrorismo. O terrorismo está solto no mundo. O Brasil é campo aberto para isso. Inúmeros atos terroristas são praticados hoje. Quando se queimam ônibus, quando se bloqueiam estradas, isso é ato de terrorismo. O crime organizado, possibilidade de um novo colapso do sistema financeiro. Aí o pessoal alardeando que a Bolsa de Valores atingiu 75 mil pontos. Vamos olhar lá. São 4 grandes empresas que detêm 60% das ações. 2 são banco, Itaú e Bradesco. E as outras 2 são empresas de commodities, Petrobras e a Vale.
O resto são pequenas empresas. Fluxo de capitais ilícitos, né? Hoje está havendo uma união mundial para conter isso, a lavagem de dinheiro que ocorre, né? Tivemos há pouco aí aquela dinheirama encontrada lá em Salvador, lá com o nosso amigo, digamos assim, entre aspas, Gedel, né? Que tomava banho com o dinheiro, né? Tal a quantidade de impressões digitais que havia nele. Migrações ilegais, né? Aqui em Brasília nós não vemos isso muito, mas vão ao Rio de Janeiro, caminhem na orla de Copacabana no final da tarde e vão ouvir línguas africanas, espanholas, haitianos e por aí afora. Conflitos armados, doenças infecciosas, a febre amarela voltou, chikungunya, zika, coisas que nós julgávamos banidas, esgotamento das fontes de energia. E o nosso país tem muita fonte de energia. Olham para a gente com olho grande. Espionagem, a instabilidade dos regimes, colapso dos sistemas de informação, tal a quantidade de dados que vem sendo acumulado. A ampliação das simetrias, o gap tecnológico, a guerra cibernética. Todo dia tem um vírus novo invadindo o mercado. Todo dia as nossas instituições são atacadas. Catástrofes ambientais e climáticas. O clima mudou, senhores e senhoras. Não adianta tapar o sol com a peneira. Vamos lembrar o seguinte, há 50 anos atrás, se dormia no Rio de Janeiro, General Dark, sem ar-condicionado, na Vila Militar. O senhor imagina isso hoje? Não? Aqui em Brasília ninguém usava ar-condicionado há 40 anos atrás. Não havia isso. E hoje nós não vivemos sem isso. Por quê? Porque o clima mudou. O clima mudou. Próximo. E a política? A política é especial, né? Ricardo fez um toque aí a respeito. São escravos das pesquisas de opinião. Todo político tem um marqueteiro e se ele chegar nesta plateia aqui, ele vai falar tudo aquilo que é música para os nossos ouvidos. Porque o marqueteiro vai dizer o que ele tem que fazer. Ainda estamos vivendo sob a ditadura dos conceitos de esquerda e direita, que estão abraçados na corrupção, né? Os dois. Agora, senhoras e senhores, existe algo mais anacrônico do que esses dois conceitos? Isso vem da Revolução Francesa, vem do final do século XVIII, da Assembleia dos Estados Gerais, e ainda continua-se com essa visão. O Estado, a nação, ela tem que ter um caminho, um futuro, e cada governo vai buscar manter aquela rota, um pouquinho para cá, um pouquinho para lá, mas a rota é uma só. Infelizmente, isso não ocorre. Os políticos hoje, eles falam o que as pessoas querem ouvir, não tem compromisso com o futuro e vence a eleição o político, o melhor marqueteiro e capaz de reunir e interpretar maior volume de ideias para, digamos assim, enganar a população. Próximo. As grandes guerras de hoje, a das drogas, a nossa juventude está sendo atacada por isso aí. Nós temos que lutar contra isso. Não adianta querer fugir disso. A guerra das drogas é a guerra número 1 deste século XXI. Nós, dentro do Exército, vivemos isso dioturnamente com a juventude que recebemos nos nossos quartéis, que a imensa maioria é oriunda da periferia das cidades. Vem de lares destruídos, e onde o consumo de droga e de álcool começa na mais tenra idade. O dinheiro ilícito, as armas leves e de destruição em massa, o terror, o tráfico de pessoas, as catástrofes ambientais, estamos vendo o que está acontecendo com essa temporada de furacões, e a guerra climática. Senhoras e senhores, por que os africanos saem do norte da África, se atiram no mar Mediterrâneo em embarcações improvisadas para atingir o sul da Europa? Porque estão esgotadas as condições de vida no norte do continente africano. Eu tenho falado para a juventude militar que nós ainda vamos matar e morrer nesse século XXI pelo clima. Militarização do espaço, satélites,
drones, armas capazes de serem lançadas a grandes distâncias, vinda diretamente de uma posição geoespacial. Próximo, Ferraz. E a América do Sul? A América do Sul é um condomínio de países periféricos. Próximo. Está aqui, ó. Estamos desechados da maior linha de comércio mundial e esses nossos países têm muito pouco peso específico no concerto das nações. Próximo. Ainda tem um ideário obsoleto e sentimentos vivenciados na era colonial. Ainda todo mundo acha que o português é culpado de tudo, que o espanhol é culpado de tudo, né? Como se nós não tivéssemos 200 anos já independentes. Defasagem tecnológica e contingente de excluídos. E aqui eu quero dizer que excluídos não são pobres. Nós que operamos nas favelas do Rio de Janeiro, na Maré, no Alemão, ali nós vemos a realidade do excluído, é aquele onde o Estado não chega. O Estado não retira o lixo, o Estado não mantém a escola, o Estado não mantém a unidade de pronto atendimento funcionando, o Estado não coloca o saneamento básico, o Estado não dá nada para essas pessoas. Aí quem é que dá? É o traficante. O traficante vende o gás, o traficante vende a internet, o traficante vende a TV a cabo, o traficante bota um médico lá dentro para atender a população. Esses são os excluídos. Próximo. Onde estão os líderes? Procurem líderes na América do Sul. E uma carência total de estratégia de desenvolvimento. Os nossos países dependem da exportação de itens primários e de pequeno valor agregado. Então está aqui, ó, nossos principais itens. Ferro, petróleo, açúcar, soja, cobre, ouro. Esses são os principais itens de importação. Nada de produtos industrializados. Os grandes compradores, 35% do que se vende da América do Sul compra os Estados Unidos, 27% a China. São os dois grandes compradores. Próximo. Regimes políticos frágeis. Está aí, ó, Venezuela com problema, Equador com problema, Bolívia com problema. Insegurança institucional ligada à fragilidade dos regimes. E aqui, senhoras e senhores, temos conflitos regionais adormecidos. Muita gente acha que o nosso entorno próximo é tudo tranquilo e não é. Vamos lá. A Venezuela tem uma pendência com a Guiana em torno da região do Essequibo. Existe a região do Triângulo do Ouro no Suriname. A Colômbia e a Venezuela têm uma pendência por essa Península Guajira, que é uma questão de exploração de petróleo. O Equador e o Peru foram à guerra há 20 e poucos anos atrás. A Bolívia perdeu território para todo mundo aqui. Bolívia e Peru fizeram uma guerra contra o Chile, foram batidos, a Bolívia perdeu a saída para o mar. A nossa fronteira com o Paraguai tem guerrilha, tem brasiguaio, tem sem terra, tem tudo que tem direito. Uruguai e Argentina estão brigando pela questão das fábricas de celulose na beira do Rio Uruguai. Então, e vamos lembrar o seguinte, todo mundo fala espanhol e nós falamos português. Próximo. Diplomacia paralela, regida por atores não institucionais e com estratégias, em tese, pouco transparentes. Mas nós sabemos que são bem transparentes. Qual é a diplomacia paralela? Está aqui, ó, o Foro de São Paulo, que todos os senhores e as senhoras conhecem muito bem. Mas em algumas plateias que eu compareço, o pessoal desconhece. Está aqui, ó, criado em 1990. Olha quem está aqui, ó, sentadinho aqui, ó. Amigo lá do nosso, na época ainda, o Fidel Castro. O que o Fidel Castro fez? Quando acabou o ouro de Moscou, ele criou essa organização. Próximo aí, Ferraz. É a mais vasta organização política que já existiu na América Latina. Participam todos os governantes esquerdistas do continente. Mais de 100 partidos legais e várias organizações criminosas ligadas ao narcotráfico e ao sequestro. Tínhamos as Farc agora vão virar um partido político, e o Movimento de Esquerda Revolucionário Chileno, entre outras. O Foro de São Paulo está atuando? Está atuando. Próximo. Está aqui, ó.
Segundo encontro, 15 de julho, solidariedade a quem? Lula e a Venezuela. Então, esse pessoal não desiste nunca. Hã? Aquela história, sou brasileiro e não desisto. Aqui, ó, essa turma aí não desiste. Próximo. Aqui temos condições favoráveis à atuação daquela criminalidade transnacional, inteligência dos grandes países, ONGs, grandes empresas e decisões das organizações multilaterais. ONU, OTAN, decisões desses grupos nos influenciam. Somos vulneráveis àquelas ameaças globais e aqui estão os maiores produtores de droga. Bolívia, Peru, Colômbia na cocaína e Paraguai na maconha. E quem é o grande mercado consumidor? O Brasil. Tudo que eles produzem ou vem para cá ou vai na direção dos Estados Unidos e da Europa. Essa é a realidade. Próximo. Chegamos ao nosso Brasil. Como é que anda das pernas no nosso país? Ninguém tem dúvida do nosso porte estratégico, né? 8 milhões e meio de quilômetros quadrados, 7.500 quilômetros de costa, 17 mil quilômetros de fronteira, com 11 países diferentes. E aí é importante, senhoras e senhores, soluções para a nossa questão de fronteira não é igual de outros países. Olha o tamanho da nossa fronteira e a quantidade de gente com quem a gente se liga. Vamos lembrar o seguinte, ó. Os Estados Unidos faz fronteira com quantos países? 2. Um é o Canadá. Tem algum problema na fronteira com o Canadá? Nada. O outro é o México. São 3.200 quilômetros de fronteira com o México. E eles, com todo o aparato que têm, não conseguem controlar aquilo lá. Então, fronteira, muitas vezes, a imprensa, determinados formadores de opinião, colocam determinadas coisas que não condizem com a realidade de um país como o nosso. E cada cantinho da nossa fronteira é diversificado. Eu fui comandante de brigada, lá na Cabeça do Cachorro, no noroeste do Amazonas, São Gabriel da Cachoeira. Eu tinha 1.500 quilômetros de fronteira de selva, 900 com a Colômbia e 600 com a Venezuela. É quase a metade do que os Estados Unidos têm com o México. Crise política, preciso discorrer da crise política, de todo o esgotamento do modelo implantado a partir da Constituição de 88, que um dos partidos políticos existentes hoje chamou de presidencialismo de cooptação. Preciso discutir da baixa representatividade dos poderes da República. Preciso tratar da forma como nós temos uma proliferação de partidos que não representam a ninguém. Algum dos senhores e as senhoras se sentem representados por algum partido político existente? Está coerente com as ideias que a gente comunga? Então nós precisamos reformar a nossa política, com urgência, para que ela viva com P maiúsculo e não com P minúsculo. A crise psicossocial, a crise de valores da sociedade, Ricardo tratou dela. O Ricardo esgotou praticamente a minha palestra. Essa crise, ela está atacada onde? Na célula máter da sociedade, que é a família. A partir do momento que se busca destruir a família. Nós vimos agora essa questão do Banco Santander patrocinando uma exposição onde até zoofilia era mostrada para crianças. A que ponto a gente chega? Eu vou abordar mais ela mais adiante. Mas eu vou falar agora da crise econômica. Pode tocar aí, Ferraz. É o nosso Harvey. Né? O Harvey lá nos Estados Unidos, ele destruiu o Houston. E aqui? Começa na Constituição de 88. Aquela de não sei quantos artigos, não sei quantas emendas. A Constituição Cidadã, que regula do alfinete ao foguete, regula o horário de trabalho do bancário, os juros. O artigo 5º, que tem 70 e tantos direitos individuais, né? O falecido Roberto Campos jocosamente dizia que um dos itens lá está dito que todo brasileiro tem direito à vida. Quando ele morresse, a família entraria contra o Estado, porque deixou ele morrer, já que todo mundo tem direito à vida. Né? Cheia da palavra direito
e pouquíssima da palavra dever. Dali tivemos a hiperinflação. Todos os senhores e senhoras estão lembrados do final do governo do Sarney, né? 89% de inflação ao mês, talvez o pessoal mais novo aí não lembre. Mas saía o dinheirinho da gente e nós íamos correndo para o supermercado, tentando ir na frente do cara da maquininha, porque ele já vinha remarcando os preços. Era essa a forma que nós vivíamos. O Plano Real derrubou a hiperinflação. E aí nós partimos para um ajuste fiscal que, ao longo dos últimos 16 anos, buscou equilibrar receita e despesa. Porque, minha gente, governo é igual à nossa casa. A gente não pode gastar mais do que ganha. Se eu gasto mais do que ganho, eu vou para o cheque especial. Se eu estouro o cheque especial, eu vou estourar depois o cartão de crédito. E, por último, eu vou para o agiota. É igualzinho. Fizemos as privatizações, a busca do equilíbrio das contas e uma matriz econômica, macroeconômica, digamos assim, com a meta da inflação. No ano anterior se definia a meta do ano seguinte, a flutuação do câmbio e a taxa de juros, buscando manter a inflação sob controle. E aí o que aconteceu? Aí entrou essa dupla. Lula 2, porque o Lula 1, ele estava controlado pelo Palocci ainda, que agora é um médico frio e calculista, né? E a doutora Dilma, né? Ela já tinha falido uma loja de 1,99, faliu o país, foi fácil. Olha qual era o mote da Dilma: gasto é vida. Então vamos gastar, né? Para que os senhores tenham uma ideia, a senhora tenha uma ideia. Ao longo desse período, os gastos do governo aumentaram 51% acima da inflação. E a arrecadação aumentou 14%. Não pode dar certo. Criar essa nova matriz econômica. Endividamento de famílias e empresas, valorizar o câmbio, as desonerações fiscais, ou seja, primeiro começou com determinados setores, tendo um alívio no pagamento dos tributos. A partir daí, né, todo mundo quer sua sinecura, seu privilégio. Não, eu também quero. De modo que, no final das contas, ninguém mais estava pagando tributo, ou estava pagando de forma reduzida. E a redução dos juros por decreto. E aí os famosos subsídios. Os explícitos, que são as desonerações. E os implícitos? É o que era BNDES, Caixa, Banco do Brasil. O BNDES captava dinheiro a 13% no mercado e emprestava a meia dúzia. A diferença coberta pelo Tesouro. Mas coberta como? Com dinheiro que o Tesouro tinha? Não, com o título da dívida pública. E aí a dívida foi aumentando. Os senhores sabem quanto está a dívida hoje do PIB? 74% do nosso PIB. São 4,7 trilhões de reais que nós estamos devendo. A contabilidade criativa do Arno Agostinho, né, o velho trotskista lá do Rio Grande do Sul, e aí levando ao atraso nos pagamentos. Por quê? A Caixa paga os benefícios, auxílio-desemprego, benefício de prestação continuada, e o governo tem que ressarcir a Caixa. Aí o governo não ressarcia, pedalava, jogava para o outro ano e deixava o prejuízo na conta da Caixa. E aí, déficit fiscal, né, e aumento da dívida. Observem o déficit. 2012 nós tínhamos superávit. Isso aqui é resultado primário. Resultado primário é conta de padaria. É receita menos despesa. Não entram aí os juros da dívida pública. Então, 104 bilhões em 2012, 2013, 91, aqui ó, 2014. Tínhamos que fazer o diabo para sermos eleitos. Não era isso aí? Menos 32,5. 15, menos 111. 16, menos 154. E agora, menos 159 bilhões. Essa é a situação do governo brasileiro, senhoras e senhores. Eu tenho alertado meus companheiros na minha instituição sobre isso, porque em determinado momento o Estado pode quebrar. A economia, ela anda, mas a economia estatal, ela não está andando. Próximo. E o resultado final disso aí? Se criou um novo regime fiscal. Qual é o novo regime fiscal? A pizza do governo é uma. O que é que ela aumenta para o ano seguinte? De acordo com a inflação
do período de julho de A-1 até junho de A. Esse é que o orçamento só pode aumentar nisso. Então, engessou o orçamento. E a vida real? Por determinação constitucional, as despesas com previdência, pessoal e benefícios crescem acima da inflação. Em consequência, vai aumentando a parte da pizza das despesas obrigatórias e aquilo que se chama de despesas discricionárias, que são o investimento e o custeio da máquina pública, vai sendo comprimido. E aí o governo para. Ele vai ficar só pagando gente. Até quando? Prazo é 2022. Em 2022, se nada for feito, o orçamento da União será todo consumido pelas despesas obrigatórias. Próximo. Para cumprir a meta, está aqui que eu falei, o governo tem que cortar gastos com custeio e investimento, e com isso falta um recurso para saúde, educação, defesa. E em 2022, as despesas obrigatórias serão maiores que o orçamento da União. Próximo. E aí eu trago essa frase do Roberto Campos, uma conclusão parcial, né? Que a diferença entre a estupidez e a inteligência é que a inteligência é limitada, infelizmente. Essa é a realidade. Próximo. Pode ir, Ferraz, isso aí já... Bom, nichos de pobreza... Volta, Ferraz. Perdão. Nichos de pobreza preocupantes aqui no nosso país. A infraestrutura logística. Nós construímos um modelo inicial montado em cima de rodovias, não conseguimos ter a interoperabilidade. Não é possível que com 7.500 quilômetros de costa, com portos, a gente tire uma carga do Rio Grande do Sul para o Rio Grande do Norte em lombo de caminhão. Próximo. Bases institucionais do nosso país frágeis. Aplicação desequilibrada das expressões do poder nacional. Só temos 1,2% do comércio mundial. E dependemos de tecnologias alienígenas. Não dominamos todos os ciclos tecnológicos. Defesa e segurança são precárias. E a atividade de inteligência, ela se tornou maldita com o fim do período dos presidentes militares. É chamado de ditadura militar. O período de 1964 a 1985 é deboche. Porque os mesmos que chamam de ditadura militar chamam Fidel Castro de presidente. Próximo. Atores à margem da lei, abrigados em áreas e segmentos carentes da população e em atividades envolvidas pelo Estado. Então aqui estão os dois grandes grupos de bandido que nós temos. Aquele bandido que nos assalta na rua, que rouba o celular, que rouba o carro, que dá um tiro num pai de família na esquina para tirar qualquer troco que o cara tenha, e a turma do colarinho branco, a turma dos 51 milhões, né? A turma como o nosso Carlos Arthur Nussmann, que tinha mais dinheiro em casa que no banco. Né? Eu acho que ele não confia nos bancos, deve ser algo dessa natureza. Sociedade carente de coesão cívica. Sociedade brasileira está anímica. Ela mal e porcamente ela se robustece para torcer pela seleção brasileira. Ou então sai brigando entre si em qualquer jogo de time de futebol. Crescimento insuficiente e o Estado é partidarizado. O partido assume, ele loteia tudo. Tal ministério é do Cicrano, o outro é do Beltrano e aquilo é porteira aberta. Coloca quem ele quer lá dentro e vamos dar um jeito, né, de fabricar dinheiro. E aí a gente se lembra sempre daquele personagem do Justo Veríssimo, né? Do Chico Anísio, o Justo Veríssimo, né? Aquele deputado que só queria uma mamata, uma negociata. É o que nós vemos. Índices preocupantes de corrupção. Próximo. Então está aqui o mapa da corrupção no mundo. O Brasil ocupa a posição 179. Os Estados Unidos é o 18º, olha aqui na América do Sul. O Uruguai é o 21º. E a Dinamarca é o país menos corrupto do mundo. Próximo. O aparato de segurança pública é frágil, obsoleto e comissões institucionais precariamente definidas. Senhoras e senhores, a polícia vive o pior dos mundos. Se ela age como polícia, reprime, prende, mata, a equipe dos direitos humanos aí da Maria do Rosário e Jean Willis e outros, né, Randolfo Rodrigues e por aí afora, vai cair em cima da polícia.
Observe e leia uma página do Globo, qualquer dia da semana. Os senhores encontrarão o seguinte relato. Na comunidade do Pavãozinho, na localidade conhecida como Vietnã, o grupo de policiais estava patrulhando e encontrou marginais armados e houve o confronto. Queriam que houvesse o quê? Que a polícia fugisse e deixasse os marginais armados tomando conta da área. Então a polícia vive o pior dos mundos. Tem que mudar isso. Somos suscetíveis a todas aquelas ameaças transnacionais. Dificuldade para garantir as vias do nosso comércio. A nossa marinha, a nossa força aérea, sucateadas. E o Estado? É caro, minha gente. O Estado é muito caro. Somos extremamente burocratizados. Em tempos de tecnologia, intenso uso da tecnologia de informação e comunicações, ainda tem carimbo, hein? Ainda tem carimbo. Corporativista em alguns segmentos do funcionalismo. É só o privilégio. Valorização assimétrica de servidores e práticas obsoletas na máquina pública. Então esse é o quadro que nós estamos vivendo. Próximo. E aí vamos ver como é que é o Estado moderno. O que se espera do Estado hoje? Próximo. Não há dúvida que houve um aumento exponencial das demandas sociais. O Estado tem muita coisa para prover. E aí, todos os estados do mundo têm uma redução da sua capacidade financeira. Todos enfrentam uma crise fiscal, que ela tem que ser combatida. Os padrões de referência são os países mais desenvolvidos. Nós não vamos nos basear na Somália, não vamos nos basear no Sudão. O nosso povo, ele quer o quê? Ele quer um padrão FIFA, né? É um padrão FIFA, que foi cunhado. O cidadão cliente hoje, ele não aceita mais ser tratado como uma pessoa de segunda categoria. Se ele paga imposto, ele quer a restituição daquele imposto. Se ele paga IPVA, ele quer rua calçada, ele quer estrada que não seja esburacada, não é? Ele quer segurança. A extensão dos direitos sociais aumentou, não é? Nós tínhamos a massa dos excluídos, é um fator desestabilizador. Tem que entender isso. E há uma reação à cultura burocrática e à má qualidade do serviço público. O servidor público, o próprio nome está dizendo, ele tem que entender que ele presta serviço à comunidade. Ele não está fazendo favor para ninguém. Próximo. Fundamentos econômicos de hoje. Disciplina fiscal. Eu arrecado, eu gasto. E aí tem que priorizar os gastos. É a famosa escolha de Sofia. Se formos lá para o primeiro capítulo do livro do Adam Smith, da Riqueza das Nações, o que se diz? Canhão ou manteiga. Mas tem que haver uma escolha. Reforma tributária e liberalização financeira. O regime cambial e liberalização comercial. Ninguém pode temer investimento estrangeiro. Nós ainda estamos naquela... Não, vão tomar a Amazônia, vão comprar as terras na fronteira. Não podemos temer isso. Se nós não temos poupança interna, nós temos que usar a poupança externa. Privatização, sim. Desregulação, vamos liberar as coisas. E a questão da propriedade intelectual. Próximo. Nova gestão pública, gestão profissional no setor público. Não pode contratar qualquer um. É meu amigo, agora eu dou um cargo de confiança. Padrões explícitos e medidas de desempenho. A meritocracia. Tem uma massa de gente que trabalha no serviço público, você fala meritocracia, ele começa a tremer. ênfase nos controles, está aí, Tribunal de Contas, né? Todos eles pressionando. Satisfação do cidadão e na qualidade do serviço. Autoridade delegada, não pode ter centralização ao excesso num país do tamanho do nosso. E competição, a competição faz bem. Disciplina e parcimônia no uso dos recursos. E está aqui, ó, extenso uso das novas tecnologias. Próximo. E a governança? Estado é entendido como um organismo plural. Especificar os objetivos das políticas públicas é a famosa transparência. E aí levando a interação com a sociedade, o uso das redes, a comunicação hoje, ela flui pelas redes.
Relações baseadas na confiança e contrato. Políticos com liderança. E a transparência, que eu já me referi. Próximo. E aí o Estado se transforma de um Estado de serviço, produtor do bem público, em um Estado que serve de garantia à produção do bem público. Então o Estado ele tem que encolher para fazer isso. De um Estado ativo, provedor solitário do bem, é um Estado ativador, fomentador, que aciona e coordena os outros atores a produzir com ele. E de um Estado dirigente ou gestor em um Estado cooperativo, que produz o bem público em conjunto com os outros atores. Isso é a transformação, senhoras e senhores. É o caminho. Próximo. Vamos chegar então aqui à nossa conclusão. Qual é o significado disso tudo? O problema, segundo Joseph Nye Jr., que para todos os estados do século XXI, que há cada vez mais coisas fora de controle, até mesmo dos mais poderosos, devido à difusão do poder para os atores não estatais. Temos que conviver com isso. Próximo. Cenários do Brasil. Esses cenários têm sido difundidos aí, né? O final antecipado é a queda do Temer, o sucesso parcial é a economia entrar nos eixos, o Temer não sofrer mais nenhuma denúncia, e o sucesso amplo é o Estado bate numa picareta em algum lugar, jorra petróleo, ouro, e aí o Estado volta a enriquecer, né, de uma forma terrível. Mas o que nós estamos vendo é o que os analistas políticos chamam de sarneização, né? E se nós lembrarmos o que foi o período do presidente Sarney, não é, tutelado pelo doutor Ulisses Guimarães e a parcela do PMDB, não é, sem capacidade de influenciar em nada, é o que nós estamos vivendo hoje, né? Guardadas as devidas proporções. Próximo. E como superar isso? Reforma tributária. A quantidade de tributos que nós temos leva a uma evasão. Por que até hoje a gente não consegue implementar o imposto de valor agregado, o IVA, que existe em tudo que é país? Até os nossos vizinhos têm. A reforma fiscal para reduzir o custo do Estado. Um novo pacto federativo. Digitalização e virtualização dos serviços públicos, dentro daquele caminho da modernidade. E revisão da gestão do funcionalismo profissional, analisarmos a questão da estabilidade. O cara tem que ter algo que o ameace. Ninguém pode passar a vida achando que está tudo tranquilo. É aquela famosa história do paletó na cadeira. Privilégios. Greve. Como é que o funcionalismo pode ter direito de greve? E ter estabilidade? E aqui, minha gente, existe a maior de todas as reformas, que é a reforma moral, em cima dos valores da sociedade, da questão psicossocial, a reforma cultural. Nós carregamos dentro de cada um uma herança cultural tripla. Nós temos a herança cultural ibérica, que é a do privilégio e da sinecura. Todo mundo quer se dar bem. Temos a herança cultural indígena, que é da indolência. É o índio deitado na rede e a mulher cavando lá, carregando o filho. E temos a herança cultural africana, que é a da magia. Vai dar certo. Vai dar tudo certo. A molemolência, o samba, nós somos melhor, a embaixadinha. Nós temos que romper esse ciclo. Essa é a realidade. Próximo. E aqui eu quero tocar em dois aspectos da minha profissão, porque eu estou falando de valores. Nós temos formação específica e aperfeiçoamento constante. É importante que os senhores e senhoras entendam isso. Militares, eles estudam nas mesmas escolas. A gente se conhece desde cedo. É diferente do profissional civil, que um é formado por uma universidade na Bahia, outro no Rio Grande do Sul, outro em São Paulo e vão trabalhar numa empresa em Mato Grosso. Não se conhecem. São formados de forma distinta. Nós não. Nós viemos desde cedo.
Colégio Militar, escola preparatória, academia militar, escola de aperfeiçoamento, escola de Estado-Maior. Por isso que se diz, no caso específico do Exército, que o Exército é pequeno e tem muros baixos. Ou seja, todo mundo sabe de todo mundo. Ninguém engana ninguém. Disponibilidade permanente. Nós somos militares 24 horas por dia, 7 dias por semana, 30 por mês, 365 por ano. Não é porque acabou o expediente que eu vou botar um brinquinho na orelha e serei outra coisa. Não, eu sou militar. Não deixo de ser, jamais. Proibição de participar de atividade política. Não tem política no quartel. O milico que quer ir para a política, ele vai entrar em licença para tratamento de interesse particular. Se for eleito, tchau, vai embora. Se não for eleito, ele volta. Proibido sindicalização e participar de greves. Senhores e senhoras já imaginaram se tivéssemos o sindicato dos cabos de soldado, o sindicato dos tenentes, o sindicato dos oficiais superiores e dos generais. Seria um sindicato fortíssimo esse, não é? Com alta capacidade de mobilização. Né? E greve não tem. Não tem essa história de sentar no chão e não vou. Tem o famoso RDE, o Regulamento Disciplinar do Exército. Já dizia Osório, é fácil a missão de comandar homens livres. Basta mostrar-lhes o caminho do dever e o RDE. Né? Princípios rígidos de hierarquia e disciplina. Então, é uma estrutura hierarquizada e disciplina. A disciplina não significa subserviência. A disciplina significa o quê? Que nós vamos debater, estudar uma linha de ação e no momento que o comandante decide, mesmo que não seja aquilo que eu achava melhor, eu vou cumprir. Isso é a disciplina. Direitos trabalhistas? Não tem. O militar tira serviço, terminou amanhã às 8 horas da manhã, ele vai para o expediente normal. Ele não vai ganhar hora extra, ele não vai ganhar adicional de insalubridade. Né? Não tem nada disso. Não há, não tem FGTS. É característica da profissão. A mobilidade com suas consequências para a família. Eu morei em 23 casas diferentes ao longo dos meus 46 anos de serviço. Minha esposa, ela começou a namorar comigo, eu era aluno do colégio militar. Foi noiva do cadete, casou com um aspirante. Carregou a casa nas costas ao longo de todo esse período. Meus filhos estudaram em dos colégios mais distintos do Brasil. Mas nada impediu que nós constituíssemos um núcleo familiar, alegre e coeso. Mas é uma característica. E no mundo de hoje, onde a força de trabalho da mulher é importantíssima, as nossas esposas têm uma dificuldade tremenda de se inserir no mercado de trabalho. E hoje é necessário. Antigamente o provedor resolvia tudo, hoje não resolve mais, porque as necessidades são muito maiores. Agora mesmo, meu neto mais velho fez 14 anos, queria um computador gamer. Pô, que diabo de computador gamer? R$3.000. Eu digo, pô, como é que é possível isso? Antigamente, quando o cara fazia 14 anos, ele ganhava um livro, um joguinho e estava muito satisfeito. Pô. Dedicação exclusiva. Milico só pode ser milico. Nós não podemos ter outra profissão. Só tem 2 grupos no estamento militar que pode trabalhar fora. É a turma de branco, a turma da saúde e os professores. O resto, se eu agora sou general de exército, eu resolvo abrir agora o termo moderno, né? Food truck, né? Eu resolvi abrir um food truck ali na praça lá do Cruzeiro. O general Vilas Boas, se souber, ele vai me botar em conselho. Né? Nós não podemos ter outra profissão, porque é dedicação exclusiva. Risco de vida faz parte da profissão. Aqui embaixo está obscurecido, é o vigor físico. Não importa idade, posto ou graduação. Nós somos submetidos a teste físico e temos que estar em excelentes condições. Faz parte da profissão. Próximo. E temos um juramento, onde estão todos os nossos valores. Todos nós, um dia, juramos isso perante a nossa bandeira. Então, quando eu digo incorporando o meu exército brasileiro, eu estou mostrando o espírito de corpo. Quando eu prometo, eu estou declarando um compromisso. Cumprir as ordens das autoridades. Está aqui a disciplina. Respeitar os superiores hierárquicos. Está aqui a hierarquia. Tratar com afeição os irmãos de arma, camaradagem.
com bondade os subordinados. Volta e meia falam que nós não somos, né, somos truculentos. Aqui todos nós juramos a dignidade da pessoa humana. A dedicação, dedicar-me inteiramente. O patriotismo a quê? Ao serviço da pátria. O senso de missão, cuja honra, integridade e instituições, o quê? Defenderei. E a abnegação, com o sacrifício da própria vida. Então, minhas senhoras, meus senhores, a gente nunca se acha melhor do que ninguém, mas podem ter certeza que os militares constituem um grupo especial de homens e mulheres. Próximo. E, finalmente, eu deixo como mensagem, como guerreiro de selva, 5 anos de Amazônia, uma das leis da guerra na selva, que eu considero fundamental nos tempos difíceis que estamos vivendo. Temos que aprender a suportar o desconforto e a fadiga sem nos queixarmos e sermos moderados em nossas necessidades. E podem ter certeza de uma coisa, foi muito claro, né, o que foi dito aqui pelos nossos companheiros da mesa. Nós vamos vencer, nós somos maiores que isso tudo, nós vamos ultrapassar isso, porque o conjunto do povo brasileiro, ele é melhor que esse bando todo. Tenham confiança. Muito obrigado pela atenção.